Bom, nós estamos aqui agora na atividade de ciências sobre o Sol. Tem um texto sobre o Sol, falando que ele é a estrela central do Sistema Solar, que todos os corpos do Sistema Solar, planetas, né, estão todos associados a esse corpo e eles giram em volta do Sol. E aí tem um monte de informação sobre tamanho, enfim, tempo de luz que ele demora para chegar na Terra. E aí a primeira pergunta é: o que o Sol contribui para o nosso planeta? Gente, por que o Sol é tão importante? Porque ele aquece e ilumina a Terra e oferece a energia pra gente? Ou o Sol só serve para aquecer os outros planetas, não o planeta Terra? Ou o Sol serve só para iluminar a Lua? Ou não contribui com o clima, ou seja, se não tivesse Sol, tudo bem, a gente estaria ótimo. Então tem que pensar em qual alternativa vocês acham que é a mais correta, certo? Depois vocês vão olhar lá no primeiro parágrafo desse texto que a Pro José acabou de ler e vai completar isso aqui, ó, com as palavrinhas que estão faltando. Tem que ler lá o primeiro parágrafo lá em cima do texto do Sol, ok? Bom, e daí vocês vão ter que ver, por exemplo, eu acho que é tal palavra, tal. Então vocês vão olhar aqui e vão ver qual palavra que é. Por exemplo, a primeira palavra é Sistema Solar. Então, ó, a letra A já tá errada. Eu nem preciso saber que é a letra A. Então é a B, a C ou a D. Então vocês vão olhar depois qual a próxima palavra que vai encaixar aqui. Se é asteroide, se é corpus ou se é asteroide de novo. Então vocês vão fazendo essas atividades uma por uma, cada palavra, uma de cada vez, para não se atrapalhar, tá bom? Depois, a gente vai ter um texto também sobre o Sol, só que indicando os pontos cardeais, certo? A gente estudou isso na escola. Desculpa. A gente estudou isso na escola e viu que toda vez que a gente coloca o braço direito para o Sol, a nossa frente vai ficar o norte e atrás de nós o sul. Então a gente vai responder essas questões de acordo com os pontos cardeais. Olha lá. Quais são? É só você olhar aqui, certo? E ver qual é a alternativa que tem os 4 pontos bonitinhos aqui, tá? Bom, depois também tem uma atividade que você vai olhar e ele tá perguntando. Em relação ao menino que tá aqui, ó. Esses morros, eles estão em que lugar? Em que direção? Norte, sul, leste ou oeste? Então respondam aí, certo? Depois, com relação ao navio, ó, no navio, os morros estão para que lado? Para oeste, norte, sul ou leste? Então, se você estivesse no navio, está olhando aqui, o morro está para que lado? É só você olhar para que lado que está a flechinha, certo? Se tiver dificuldade, pode me chamar também. Depois, o próximo texto é sobre grupos sociais de trabalho. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, vocês também aprenderam no 3º ano, mas dá para dar uma retomada. São os setores da sociedade, tá? O que cada pessoa faz e como chama esse trabalho. O setor primário são aquelas pessoas que tiram as coisas da terra e da natureza. É a primeira coisa. Então, para a gente construir tudo que tem na nossa cidade, nas nossas casas, a gente precisa tirar de algum lugar. Então, madeira, ferro, sei lá, couro, tudo isso vem da natureza. Então, quem tira isso da natureza, ó, atividades de agricultura, pecuária, é relacionado a gado, entendeu? Animais. E extrativismo é retirar pedra, ferro, até que a gente conhece bastante, e assim por diante. Agricultura é cultivo, tudo bem? Bom, então, setor primário é aquela pessoa que tira matéria-prima, aquelas coisas da natureza. O secundário são as pessoas que transformam as coisas. Então, se eu tiro, por exemplo, uma madeira da natureza, eu tenho que ter alguém para serrar a madeira, transformar ela em guarda-roupa, em armário, enfim, em móveis pra gente usar, certo? Lápis. Então, esse setor secundário são geralmente as indústrias, que são as pessoas que transformam as coisas que eles tiraram da natureza, certo? E o setor terciário são as pessoas que vendem, certo? Essas coisas, então é o comércio e também é considerado as pessoas que prestam serviço. Então, por exemplo, a Projose. Eu não sou do setor primário porque eu não tiro nada na natureza, eu também não transformo nada material. O que eu faço? Eu presto serviço para a sociedade, ensinando as crianças e tal. Então, isso é o que? Uma prestação de serviço, ó. Escola, hotel, hospital, então médico, banco, pessoas trabalhando no banco, pessoas que prestam serviços também são o setor terciário. Tá bom? E aí depois disso, vocês dão uma lida no texto, se precisar voltar o vídeo, volta de novo, assiste, eu tô explicando, e daí vocês vão olhar e vão ver
que tipo de setor que é para vocês responderem essa questão. Ó, Atibaia é muito conhecida na produção de morango. Então, quando eu estou produzindo alguma coisa, tirando da terra, qual é a alternativa correta que eu tenho que colocar aqui, certo? Depois, sobre a Covid. Aí tá falando das aulas presenciais que estão suspensas, os diversos recursos tecnológicos usando. Então, nós, a escola, Projose, que setor que a gente tá então? Se é no secundário, terciário, primário ou nenhum? Então, lembre que a Pro explicou, certo? Depois, na 33, essas pessoas aqui, ó, estão trabalhando numa indústria, ó, tem uma máquina, tem uns botões aqui, então, a indústria é no quê? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Pensem aí. Bom, e as últimas questões são sobre o mapa do Brasil, tem aqui os estados, que foi a última lição que a gente fez de ciências, né, os estados vocês vão ter que contar, lembrar que cada pontinho desse é uma capital, a gente fez uma lista de estados e capitais, então vocês vão ter que contar e descobrir para poder responder as questões aqui embaixo, ó. Primeiro, complete o texto. O Brasil possui quantos estados? 20, 27, 26, e aí, quantos são? Contem e lembre-se que o Distrito Federal está separado, tá? E ele é dividido em quantas regiões? Aí a gente tem que ver, volta de novo aqui no mapa, que está dividido por cor, ó. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? E o último é os mapas, desculpa, lá no mapa tem os pontinhos, o que que é? Capitais, municípios, enfim, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, semana que vem eu volto explicando mais atividades, tá bom? Até mais!